Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Desta feita, amados irmãos, iremos dar início a mais uma lição bíblica da escola dominical, a quinta lição desse trimestre, que tem como assunto libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos ler aqui o texto áureo que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Então, nós iremos analisar, à luz da carta de Paulo aos Efésios, esta maravilhosa lição que nos mostra a grandeza espiritual de Deus em termos libertos do pecado. Louvado seja Deus. Eu queria ler com os amados irmãos alguns versículos da leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículos do 1 ao 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. Então, o propósito geral, o objetivo geral desta lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Iremos aprender durante essa lição que não é as obras que salvam o homem dos seus pecados, mas a graça de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas cabe também ao salvo expressar através de obras que ele é salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é que as obras sejam uma expressão da salvação, mas aquele que é salvo pratica boas obras. Louvado seja Deus, porque isso é inerente à natureza do novo cristão, do novo homem em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vamos analisar aqui a lição, amados irmãos. Louvado seja Deus. O primeiro tópico diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O primeiro subtópico vai falar nossa condição anterior. Quando Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, louvado seja Deus, nós vivíamos, como na expressão do homem de Deus, em pecados, ofendendo a Deus. Tiago, no capítulo 4 e versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois qualquer que se fizer amigo deste mundo também constitui-se inimigo de Deus. Nós, outrora,
nós éramos inimigos de Deus. Nós ofendíamos a Deus com nossos feitos. Tudo que nós fazíamos, ofendíamos a Deus. Hoje, não. Nós fomos vivificados pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? E até o escritor aqui da lição diz: a palavra ofensa do grego para matmoi tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é armártia, o qual descreve como aquele que era o alvo, né? Aquele que erra o alvo. Então, errar, pecar é errar o alvo. Louvado seja Deus. A nossa condição era essa. Por mais que nós fôssemos religiosos, por mais que nós fizéssemos boas ações, por mais que nós fôssemos caridosos, mas faltava algo em nós. Faltava receber a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Louvado seja Deus. Então a nossa condição anterior não nos fazia chegar até a presença de Deus, porque o profeta Isaías, no capítulo 59, né, ele diz que, no capítulo 59, versículo 1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não se possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não se possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. O pecado nos impedia de nos aproximarmos com Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E o segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira. Então, nós vivíamos andando segundo o curso do mundo. Outrora você vivia nas mesmas tradições. Você praticava de tudo, né? Você era um devasso, era um prostituto, era um idólatra, porque você andava no curso do mundo. Até a moda, até a roupa, você ia na tendência do mundo. Hoje não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus, né? Então aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo, nós vemos aqui outro ponto que diz assim: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Outrora, nós vivíamos andando segundo o curso dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Nós satisfazíamos a nossa própria carne. Hoje não. Hoje você tem uma natureza cristã, você tem uma natureza divina, dada através da conversão em Cristo Jesus. Você pode até pensar mal, porque todos nós somos falhos, mas o Espírito de Deus, ele começa a te repreender, ele começa a te alertar, ele começa a te dizer: não é por aí, tenha calma, você é crente, você não pode fazer tal coisa. Essa é a virtude de entrar no Evangelho de Cristo. É a virtude de ter abraçado a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, nós éramos considerados filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Louvado seja Deus. Então, você pode perceber na lição que diz assim: entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada porque você recebeu este direito de adoção. Agora, você não tem mais que andar com a cabeça baixa, com medo,
envergonhada, como aquela mulher do poço de Jacó, né, no capítulo 4 do Evangelho de João, uma mulher que ia buscar água ao meio-dia, porque a condição dela a envergonhava. Não, agora você tem condição de erguer a cabeça, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim como uma mulher, quando reconheceu a Jesus como seu Salvador, deixou o cântaro junto à fonte e correu para Samaria e disse: ei, venham ver um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Né? E aquelas pessoas não olhavam mais para aquela mulher com olhos maus, não olhavam mais para aquela mulher como uma mulher de vida livre, uma mulher prostituta, mas olhavam para aquela mulher como uma mensageira de Deus, porque ela foi vivificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. E o segundo tópico diz assim, amados irmãos: vivificados pela graça. O primeiro subtópico vai dizer assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após contatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Nós não éramos dignos. O salmista diz que Deus olhou dos altos céus e não viu um justo sequer sobre a face da terra. Mas, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos chamou, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou. Louvado seja Deus. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Você vivia sob a ira divina, mas agora você é redimido pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. O segundo subtópico diz assim: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente, louvado seja Deus, concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós aqui mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Percebam, amados irmãos, a graça de Deus é um favor imerecido. Você não merecia estar hoje na posição de salvo. Você não merecia estar hoje na condição de um crente. Não, mas foi a graça de Deus, foi o favor de Deus dar o seu único filho para morrer em morte de cruz, para que hoje você tivesse o direito de ser chamado filho de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: e ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deles o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Isso é glorioso, irmão. Isso aí dá para você louvar a Deus o dia todinho. Porque é privilégio de Deus estar fazendo parte da noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico diz: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Que coisa gloriosa, irmãos, é sermos exaltados por sua graça. Você vai um dia ressuscitar. Se Jesus voltar hoje, seu corpo será arrebatado, transformado. Mas se você já tiver descido à sepultura fria, você irá ressuscitar com Ele na sua vinda. E você vai adentrar os altos céus, receber galardão, receber presente de Deus. Isso é coisa gloriosa, amados irmãos. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Então, você foi exaltado pela graça de Deus. Então, deixe de estar se rebaixando, deixe de estar se excluindo, deixe de estar murmurando,
Deixe de dizer que não pode, que não é capaz, que não é nada. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele te exaltou. Quem te exalta é Deus, não é homem dessa terra, não. Tem gente que fica buscando promoção de igreja, é diaconato, presbitério. Não, você foi promovido por Deus. Deus te chamou e te capacitou. Ele é aquele que te chamou. Louvado seja Deus. O terceiro tópico diz assim: a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Louvado seja Deus. Então, obra, como nós somos ensinados, né? Outrora, que boas obras salvavam, boas obras não salvam. As boas obras acompanham a vida do salvo. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele pratica boas obras, louvado seja Deus. Mas ele não se gaba dizendo, não, eu sou salvo. Ninguém vai chegar no céu e dizer, eu fui salvo porque eu ajudei tantas pessoas. Eu fui salvo porque eu fiz isso. Tem gente que dá uma esmola, aí hoje tira foto, coloca no Facebook, coloca na internet. Não, isso aí não é boas obras não, isso aí é amostramento. Isso aí é exibicionismo. E Deus não se agrada de tais coisas. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Seria muito bom chegar no céu. Não, eu ajudei a tantos, eu fiz por tantos. Não, você fez porque você era salvo em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus. O primeiro subtópico diz assim: graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, versículos 1 ao 7. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A salvação é uma libertação, né? Salvação deriva do verbo grego sotéria, que quer dizer resgatar, tirar. Louvado seja Deus. Resgatar, livrar, o livramento de Deus. Deus nos livrou, amados irmãos. Louvado seja Deus. E foi pela graça de Deus que hoje podemos estar no lugar onde nós estamos como salvos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tomar possível a salvação veio da parte de Deus. Se Deus quisesse, ele tinha destruído esse planeta todinho. Não, mas ele quis salvar. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, diz assim: obras como a evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ninguém, amados irmãos, será salvo por esforço pessoal. Coloque isso na sua cabeça. Não, mas eu faço isso na igreja. Você está fazendo mais do que a sua obrigação. Outra pessoa poderia ter estado no seu lugar hoje. Um bêbado, uma prostituta. Mas Deus te chamou, Deus te escolheu. Então não coloque em pauta tais coisas. Porque tem pessoa que porque faz qualquer coisa para Jesus e diz, não, mas é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Você está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque crente não só tem direito, não. Crente tem obrigações para com o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão, amados irmãos, diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornando filhos de adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras
que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, louvado seja o nome do Senhor. Tu foi salvo por Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Essa graça te atingiu. A misericórdia de Deus chegou até a tua vida. Então glorifica Ele, exalta Ele, enalteça Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te chamou. Não é pelos teus méritos, não é pelo que tu é, não é pela tua classe social, não. Foi porque Ele teve misericórdia de você. Se lembre disso. Deus teve misericórdia da tua alma. Tu foi liberto para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então ande em novidade de vida. Sirva a Ele com amor, com alegria. E que nesta noite você possa ficar com esta lição, amados irmãos. Que você possa ficar com essa lição em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.